Olá, jovem! Você já ouviu falar de Edge Side Includes, ou SI? SI é uma linguagem de marcação feita para que você consiga atualizar pequenos pedaços da sua página de uma maneira que não seja muito custosa para o seu servidor e que seja rápida. Vamos entender então as vantagens e desvantagens de se usar essa tecnologia. Antes de ir para a conversa, só queria te dizer que esse é um vídeo longo, tá? Tem muita informação relevante, então já se inscreva no canal, salve esse vídeo nos favoritos, dá o like, para que caso você não consiga terminar de ver ele agora, você assiste depois. Eu tenho certeza que tem bastante informação relevante para você aqui. E pra gente entender o que é esse tal de Edge Side Includes, que eu confesso nunca ouvi falar, eu tô aqui com duas pessoas e eu chamei uma delas, na verdade, pra me ajudar a questionar a outra pessoa, que é o Henrique Martini. Como é que você tá, Henrique? Se apresenta aí pra galera, de onde você é, o que é que você faz, velho? Eu me chamo Henrique Martini, pessoal, todo mundo me conhece por Martini. E hoje eu coordeno um dos times de desenvolvimento da Squid em um dos produtos. Esse produto que a gente tem hoje é uma plataforma de comunidades. A gente tinha um antigo nome de Dopana, hoje é da Squid, então não temos um nome definido ainda. Em partes, é isso. Sendo rápido. Como eu disse, eu trouxe uma outra pessoa para me ajudar a entender o que é o tal do Edge Side Includes, para que serve, quais são as vantagens, desvantagens e tudo mais. Mário Souto, Dev Soltinho, como é que você tá, Mário? Olá, pessoas. Valeu pelo convite, Gabs. Tô bem, tô ansioso pelo papo, porque eu confesso que eu também não cheguei a usar no dia a dia o Edge Side Includes e tudo mais, cheguei a dar uma pesquisada sobre, tentei entender algumas coisas e quero muito ir puxando todo o conhecimento que eu já tenho de base do que eu já trabalhei de performance e várias outras coisas para bater esse papo com a gente aqui e entender realmente os lados bons, o lado ruim e como que pode ajudar você que tá aqui assistindo a ter essas coisas aplicadas no seu dia a dia. Bom, eu dei uma pesquisada antes da gente começar a gravar e, na verdade, né, quando a gente decidiu gravar essa pauta aqui, e eu vi que Edge Side Includes é uma pequena linguagem de marcação aí que foi criada já faz um tempo, não parece ser novidade, e um dos propósitos dessa linguagem, do que tem por trás dela, é melhorar a performance de sites que tem conteúdo dinâmico. Então, fóruns, né, coisas que tem muito conteúdo gerado pelos usuários dinamicamente. E é isso mesmo, Henrique? Na real, eu acho que o principal motivo para usar o Edge Side Includes é redução de custo, quando você está falando de estrutura que tem bastante tráfego e bastante acesso. Então, você tem aí algumas técnicas que surgiram para reduzir custo. A principal, acho que é o uso de CDNs, né? Que também o pessoal começou a usar a minificação depois de um tempo, compressão de arquivo, ou fazer aplicações que eram client-side. Então, isso apareceu mais com Angular, versões mais novas do React. Só que uma outra abordagem que não é tão conhecida é o Edge Side Include. Né? Na real, eu acho que a CDN é o primeiro passo quando o tráfego na página aumenta. Quando o negócio começa a ter bastante tráfego, bastante acesso, você acaba tendo uma CDN, primeiro para diminuir latência e outra para você proteger a sua infra de tanto request batendo e sobrecarregar o servidor. Né? Mas normalmente você tem essa CDN na frente dos seus servers. O problema disso é que, normalmente, quando você tem uma CDN, você cacheia uma página, então você trata ela como se o teu conteúdo fosse estático, certo? Só que, se essa página sofre alteração, você precisa reconstruir a sua página inteira. E isso acaba sendo custoso. Então, claro, se você tem uma landing page que não muda nunca, tranquilo. Agora, se você tem uma página que tem alguns conteúdos, sei lá, pessoas comentando, posts novos, uma data que muda, você tem no lado, normalmente sei lá, vamos dizer, um rankzinho de usuários que estão online, alguma coisa assim. Se esse conteúdo está mudando e você precisa ficar reconstruindo essa página estática, isso é bem custoso. Que é o caso do produto de vocês, que né? Uma comunidade de usuários estão postando coisa o tempo todo, criando coisa nova o tempo todo. Eu acho que o fundamento do SE é você conseguir ter um conteúdo que é dinâmico, mas você tratar ele como se fossem páginas estáticas, né? Basicamente, a ideia dele é você pega uma página, vamos dizer que você tem ali em cima um cabeçalho, uma seção que tem o conteúdo, vamos dizer posts, lá embaixo tem um rodapé, e na direita ali você tem alguma areazinha para o usuário interagir, alguma coisa assim. Você divide essa página em vários bloquinhos, certo? Então, você tem aquela lista de conteúdos é um bloco, uma lista de comentários é um bloco, o rodapé é um bloco, o cabeçalho é um bloco, a logo da sua marca é um bloco. Cada cara desse você chama de um SI diferente.
quando você pega uma ferramenta que ela consegue tratar isso, basicamente, alterações desse conteúdo, você só vai precisar reconstruir, pegar esse conteúdo e, vamos dizer, renderizar ele só a parte que mudou. Então, se eu tenho uma página com vários posts, uma pessoa fez um post novo, eu não preciso reconstruir tudo. Eu simplesmente falo para essas ferramentas que conseguem manipular esse que, cara, mudou só isso aqui. Daí ele pega todo o resto que já estava guardado na caixa dele e fala, beleza, vou atualizar só esse bloquinho. Eu não sei se eu tô falando uma super besteira, mas quando a gente começou a falar de Ajax há muitos anos atrás, não era mais ou menos essa a premissa? Ou tô viajando total, assim, de atualizar pequenas partes da página? Pode ser. Só que a diferença é que normalmente o Ajax você fazia isso client-side, certo? Isso aqui você está fazendo server-side. Então, normalmente a topologia de uma estrutura que usa essa parte de ESI, você tem a CDN, certo? Que é o lugar onde normalmente vai ficar cacheado. E fora dela, e dentro da sua infraestrutura, vamos dizer, dentro da sua empresa, você tem um servidor que é o que chama de Edge Server. Esse é o cara que, quando ele perceber, olha, esse pedaço de HTML, eu não sei o que é, isso aqui é um S-Include, ele é quem vai pegar esse conteúdo e devolver para essa ferramenta que resolve os Edge Side Includes. E eu vi que tem um conceito de Edge Computing, que eu não sabia que existia na implementação do DSI, né? Você conhecia isso, Mário? No que eu cheguei a olhar, eu consegui fazer um paralelo, assim, né, de ferramentas que eu tenho trabalhado mais hoje com a Edge Network da Vercel e o formato que eles têm, que até é muito parecido, né? Tipo, hoje em dia o Next, se você usar na própria infra da Vercel, com toda a CDN dele e tudo mais, você consegue avisar para a Vercel que determinada página estática sua, dando um exemplo de e-commerce, por exemplo, você tem lá 3.000 produtos e você quer que, sei lá, a cada 10 segundos, se tiver alguma mudança, ele regere aquela página para você. Aí você passa um parâmetro e ele vai replicar aquilo ali em todos os pontos distribuídos na rede pelo mundo ali. Isso que você falou é uma coisa interessante, que com o SI o que você consegue fazer é como você pegou uma página, você dividiu ela em vários bloquinhos, você consegue dizer qual que é o tempo de caixa de cada bloco. Justo. Então, por exemplo, se você quer, eu quero que isso aqui atualize a cada 30 segundos, você fala, esse bloco aqui, o TTL dele, né, time to live é 30 segundos. E todo o resto você pode falar, isso aqui muda uma vez por dia. Né? Faz sentido. Ou outra metodologia que é o que a gente usa aqui, você acaba tendo uma API que controla quando ela tem que fazer uma limpeza nessa caixa para mudar o conteúdo. Então, claro que isso é muito custoso na hora de você desenvolver. Então, por exemplo, no nosso caso, o cara foi lá e criou um post novo na comunidade. Então, a gente precisa saber na nossa API que quando o cara está criando um post novo, ele também precisa falar com essa caixa e falar, olha, invalida essa caixa porque o conteúdo mudou. Né? Então, você precisa ter esse mapeamento de todos os paths, todas as URLs, todos os bloquinhos que você tem na infra para invalidar a caixa. Isso é um trabalho absurdo na hora de você desenvolver. Esse é um ponto bem, bem ruim do SI. A complexidade aumenta bastante. Mas é legal você comentando, né? Porque, por exemplo, sei lá, eu exemplo uma página de produto, né? Mas se você for considerar uma parte que você tem diversos comentários que você quer estar renderizando eles aí, trazendo, realmente acaba sendo algo que vai impactar mais, né? E essa parte que você trouxe de ter o custo interno de desenvolvimento, assim, tem alguma ferramenta, algum framework que vocês usaram? Tipo, se você procurar no site da W3C, você consegue achar conteúdo desde 2001. Tipo, existe uma especificação de SI lá, e a galera traz algumas coisas e tal, mas eu fiquei curioso, tipo, eu cheguei a procurar, eu vi algumas tecnologias que a gente tem hoje, a galera tem algumas, sei lá, React SI, alguma coisa SI, mas eu fiquei curioso pra saber o que vocês usaram lá, ou se tudo vocês criaram do zero, porque o que já tinha não atendia, ou era incompleto e tal. O que a gente usa é uma ferramenta chamada Varnish Cache. Vocês já devem ter ouvido falar. Justo. É uma ferramenta, ele é um acelerador HTTP, que funciona como um proxy reverso, né? Basicamente ele serve para cachear qualquer conteúdo. Então você pode cachear HTML, JavaScript, CSS,
próprio request de uma API, um JSON, qualquer coisa, imagem, também faz caixa de imagem. E esse cara, ele já foi desenvolvido com o suporte a ASI, tá? Existem outras ferramentas que também fazem uso disso, que eu sei que é o Fastly, que é um serviço de CDN, né? E o Akamai. Ambos também, eles têm o Varnish por debaixo dos panos para fazer essa tratativa. Então, quando você está no Fastly, fica até explícito que é por Edge-Side Include, para você comunicar a CDN deles que mudou um conteúdo. Eles explicam para você que é um ASI. Né? Quando você usa, você até pode usar essa mesma sintaxe. E no nosso caso aqui, como a gente desenvolveu essa infra um pouco antes de aparecer o Fastly, a gente acabou internalizando isso. E uma coisa curiosa é que eu fiz um orçamento para ver o nosso volume de dados e quantos requests tinham. Na Fastly, ele custaria mais ou menos de $3.500 a $7.500 por mês. Essa mesma infra eu estou rodando aqui dentro, claro, tem load balancers, tem auto-scaling e tudo mais, mas ela está custando entre $100 e $200 por mês. Já se pagou, já. Extremamente barato. Pô, $7.500 por mês, hoje em reais, dá pra fazer o quê, cara? Nem sei. Dá pra abrir a sua própria empresa aí. Pois é. Então você mete a AWS aí e começa a se vender. E Martini, acho que deu para ter uma visão geral sobre o que é isso, mas para ficar um pouquinho mais claro, você preparou uma pequena apresentação pra gente aí. Acho que tem algumas pessoas que vão funcionar melhor com exemplos visuais, tem exemplos de código também. Justo. Compartilha a sua tela aí com a gente. Só para ilustrar mais ou menos a ideia que a gente estava falando. Então, imagine que você tem uma página. É muito comum as páginas terem quase que o mesmo layout, onde você tem, né? Em cima você tem uma logo da página, um cabeçalho, uma seção principal, que é onde você vai mostrar o conteúdo acho que o conteúdo principal da sua página. Às vezes você tem umas seções laterais, isso que pode ser um menu, pode ser um outro conteúdo não tão importante. Embaixo você normalmente tem um rodapé, alguma coisa assim, ou uma lista de comentários. Quando você olha para uma página, elas são vários blocos separados que você acaba tratando junto numa mesma tela. A ideia do SI é você pegar cada bloco desse e tratar ele separadamente. Então, ao invés de você, quando for colocar isso aqui numa caixa, numa CDN, você considerar isso aqui como uma coisa só, isso aqui é o HTML dessa página, você atomizar isso aqui e falar cada quadradinho desse, cada seção dessa vai ser um SI diferente. Então, por exemplo, eu já mostro qual que é o markup do SI, mas seria isso. Você tem, vamos dizer, no topo da página você pode criar um SI, aquela parte que tinha alguns botões ali em cima vira um SI, o seu rodapé vira um SI, o seu conteúdo principal, nesse exemplo que ele está sem, mas ele também poderia ser um SI. Então, isso aqui, num HTML, por exemplo, ele seria mais ou menos uma coisa assim. Você injeta um cara no HTML, que é esse ESI dos pontos include, e o source normalmente é o path para qual a ferramenta que vai fazer a resolução desse ESI vai fazer um request para pegar esse conteúdo. Então, no nosso caso, que a gente estava usando, por exemplo, o Varnish Cache, quando ele fala, beleza, esse HTML eu não tenho que buscar de algum lugar. Ele vai pedir isso para algum servidor seu. Então, você entrega isso para o Varnish, ele vai parsear esse HTML. Quando ele encontrar essa tag do SI include, ele vai falar, opa, isso aqui é um outro bloco de HTML que eu não tenho. Né? Então ele vai lá, vai fazer um request para esse teu mesmo servidor que entregou esse teu HTML, ou qualquer outro servidor, você pode configurar isso. E ele te entrega esse bloco. O que é legal disso é que você tem dois objetos separados na caixa dele. Então você trata, né? Por exemplo, esse HTML que vocês estão vendo na tela aí, ele é tratado como um objeto específico, e esse include, ele é um objeto específico. E o que é legal é que você consegue reutilizar ele. Então, esse mesmo objeto que você criou na caixa, com essa que está mostrando essa tag aí, SI include, /API, /merge, /article. Esse cara você pode reutilizar em outro lugar. Então, se você invalidar a referência dele, ele altera nos dois, sozinho, a caixa. Ele faz todo esse controle para você. O que faz essa tag ESI include funcionar? Então, o navegador não entende isso por padrão. Né? Quem vai entender isso aí é o Varnish. Isso.
Isso é renderizado no back-end, basicamente. Então, Entendi. eu tenho aqui um exemplo de uma topologia de como isso organizaria. É bem simples. Então, aqui na esquerda a gente tem como se fosse o client fazendo um request, então, o browser da pessoa. Normalmente ela faz um request, isso cai num algum lugar seu para resolver certificado, certo? Um load balancer, algum servidor de entrada seu. No nosso caso, a gente usa isso aqui porque o Varnish ele não trabalha com HTTPS, é só HTTP. Então, nós temos um proxy reverso lá na porta que resolve o certificado e depois ele manda todos os requests para o Varnish. Esse cara aqui, ele fala, beleza, eu acessei a minha página, não tenho nada, não tenho HTML, não tenho nada, não sei o que é isso, não está na minha caixa. Então, como isso não está cacheado, ele vai para um passo de comunicar com o servidor, que é o Edge Server, falando, cara, eu preciso desse HTML para essa página aqui. Aí, normalmente, esse seu servidor, pode ser um Nginx, pode ser um Apache, pode ser qualquer outra coisa, ele vai puxar esse conteúdo. Então ele pode fazer um request para uma API sua para entregar um dado, ele pode fazer um request para algum servidor seu que está fazendo o server-side rendering, você pode puxar um HTML, por exemplo, que está num storage, num Google Cloud, num S3, alguma coisa assim. Tendo esse HTML, ele retorna isso pro Varnish. O Varnish parseia aquele HTML, ele fala, esse SI, esse bloquinho de HTML eu não tenho. Ele volta a perguntar para esse cara e assim sucessivamente. Então, ele fica fazendo isso até ele resolver todas essas ES includes para renderizar a tua página, né? Esse processo ele acaba sendo um pouco custoso para construir a página, né? Mas a vantagem é que, por exemplo, se um conteúdo muda, você não precisa refazer o conteúdo inteiro. Então, o comum é você, por exemplo, cachear um HTML por 7 dias, é o recomendado, e quando esse conteúdo ele acaba mudando, sei lá, uma vez por dia, 2, 3 vezes por dia, isso sempre está acontecendo, né, meio que espaçadamente, a carga no servidor, ela meio que fica linear, você não percebe tanto essa reconstrução. Justo. Legal. Interessante, cara. Uma coisa interessante dele é que você... claro, isso aqui que a gente está falando é só para requests que são GET, né? Então, quando você está fazendo um post, um put, um delete, isso passa direto por essa infraestrutura, ele bate direto na sua API e essa API sua vai falar, olha, invalida essa caixa aqui porque o conteúdo mudou, foi deletado, coisas assim. Agora, uma outra coisa interessante que você pode fazer com isso é você não precisa usar ESI só para cachear HTML. Você pode usar isso como uma cache para uma API sua. Então, vamos dizer que você tem uma API que ela responde um JSON. Você pode, por exemplo, pegar um JSON, que seria isso aqui, que é uma lista de comentários, né? Você tem um array ali que tem vários objetos. Cada elemento desse é um comentário em si. Você pode simplesmente devolver uma lista de referências para outros ESIs. Então, o problema disso é que a sua resposta ela deixa de ser um JSON válido, certo? Mas passa no Varnish, ele vai se resolver e vai ficar tudo certinho. Exatamente. Então, o que é legal disso, por exemplo, se você tem uma lista de comentários, de vez de você mudou o comentário, você tem que fazer o Varnish falar para sua API, olha, mudou a lista de comentários, me dá a lista de novo, e ele tem que puxar todos os comentários da sua API e devolver, vamos dizer, uma lista de 50 comentários de uma vez só, ele te devolve a lista de referências. E se você já tinha aqueles 50 cacheados, entrou só um novo, ele não vai precisar processar os 49 daquela lista, né? Ele só entra um cara novo na lista e o resto já está tudo na cache. Ele entrega absurdamente rápido, porque está tudo lá. E diminui a carga na API, né? No banco e etc. Por isso que sai barato. Também. Eu acho que a grande jogada do porquê que sai barato por exemplo, se você estivesse usando isso aqui no Fastly ou no Akamai, vamos dizer que você está usando o client-side rendering, certo? Toda vez que um cliente está precisando pegar um dado de uma tela, ele está disparando N requests nesse passo aqui e está batendo na sua CDN. Esse tipo de ferramenta, que nem o Akamai, o Fastly, você paga por volume de tráfego. Então, tanto o número de requests quanto o tamanho somado de todos esses requests, né, em gigabytes. Você está aumentando muito a comunicação nesse barramento aqui, entre o client e o teu primeiro servidor.
E é por esse tráfego que você paga. Quando você coloca o SI, você transfere esse tráfego da CDN para uma infra sua. Então, vem um request de um cliente. De vez em ser client-side, ele está sendo o server... É como se fosse um server-side handling, né? Mas é o Edge server. Então, ele veio um request só da página. Ele falou, quero ver essa página. E esse cara, ele fala, puta, para isso aqui eu preciso de 50 SIs. E o trabalho mesmo, o bastante tráfego, vai ser esse Edge server que vai fazer interno à sua infra. Puxando esses 50 dados, computando coisa, resolvendo tudo. Às vezes você tem um template de HTML, ele também pode resolver isso. E aí ele entrega para esse cara aqui, tudo pronto. E esse barramento entre o cliente e a tua CDN é um request, 2 requests. Então você está tirando o tráfego do client-side e jogando para o server seu. Claro que você paga, né? Porque você está pagando, ao invés de ter processamento do cliente, é um processamento seu. Mas, no fim das contas, isso vale a pena. Ele se paga. Sim. Você que está interessado em economizar, então, talvez seja para você. E agora, assim, até perguntando, né? Você comentou que, por exemplo, a resposta da sua API deixa de ser um JSON. Vocês têm algum ferramental de vocês para desenvolver local? Porque, tipo, ou vocês passam a trabalhar sem rodar nada local, tudo em cima de teste unitário mesmo, mais ou menos o modelo que alguma galera que trabalha com microserviços trabalha, como vocês fazem, tipo, para ter o desenvolvimento local? Ou se vocês emulam alguma estrutura com Varnish na máquina, como que funciona hoje? A gente emula na máquina, então a gente basicamente replica o mínimo que precisa disso aqui para desenvolver local, usando Docker. A gente também replica essa infra no ambiente de testes, né? Então, exatamente igual que tem em produção, a gente tem no ambiente de testes, com load balancing e tudo mais. E a gente acaba desenvolvendo os dois passos. Primeira etapa, desenvolve local, depois testa ali, e normalmente não é um problema. O que fica um pouco chato é quando você está desenvolvendo na API e ela perde um pouco de semântica, né? Então você não consegue, por exemplo, pegar só vamos dizer, um Postman, alguma ferramenta para fazer requests, que normalmente os devs usam para testar, e fazer um request para sua API e já voltar o conteúdo e você debugar aquilo e ir acompanhando, né? Você normalmente tem que fazer esse request pro Varnish, ele tem que ir lá resolver tudo. Então, ele azeda um pouco nessa parte, ele não fica tão transparente. A tua API, ela não faz sentido sem o Varnish. Mas o que a gente acaba fazendo também é alguns requests eles devolvem os dois. Então você consegue chavear. Eu quero conteúdo direto ou eu quero passando pelo Varnish. A gente só muda a rota, basicamente. Eu entendi razoavelmente como é que isso funciona. Eu não sou nenhum especialista em front-end, mas eu trouxe aqui uma pessoa que é para me ajudar e eu queria saber agora de você, Mário. O que você achou dessa linguagem / técnica aí? Você tem alguma crítica para fazer? Algum elogio? Daí seu parecer. Cara, eu achei bem legal, assim, principalmente acho que se a gente for pegar a ideia, né? Porque realmente, né, você, no final das contas, né, tem até um mantra que o Sérgio já aplicou várias vezes em algumas outras lives e conteúdos da Lura, que request bom é request não feito, né? Então, quanto mais você consegue tirar carga de algum lugar, transferir para outro, já fica mais barato. Então, tira do usuário, aumenta a velocidade de carregamento, usabilidade, joga pro servidor, mas jogar pro servidor fica dando muito, tem um custo ali. Tanto que o caso que o Martin trouxe foi relacionado a trazer muitos posts, conteúdos e tudo mais. Eu lembrei até que, se não me engano, acho que a Mozilla tem um projeto que o nome é Coral. Não sei se chegou a ver, Martin. Não conheço. Que eles têm uma ideia de trabalhar com GraphQL lá e tal. Eu cheguei a não olhar um tempo atrás, eu tinha achado legal. Mas olhando, acho que realmente, em cima do que a gente tá trazendo aqui agora com SI e tal, eu achei legal o formato. Eu acho que o que mais pegou foi essa questão da experiência do desenvolvimento no geral, assim, sabe? E eu acho que é importante considerar também que, no seu caso, por exemplo, uma dúvida que eu fiquei no começo, que você acaba fazendo mais agora pro final, foi do tamanho que estava sendo os conteúdos que você estava gerando no client, né? Porque quando você começou a falar, eu entendi que talvez você precisava de ter um payload muito grande no client, mas no final das contas, ter essa estrutura do SI acaba te ajudando a desonerar o servidor também, né? Então, é uma solução que transcende o front, né? Você pega a performance de vários pontos diferentes ali. O que é muito legal de usar o SI é que ele
casa muito bem com, por exemplo, se você se importa muito com SEO na sua página, você precisa que aquela nota que o Google PageSpeed dá, antigamente era o, como é que é o nome? Google Lighthouse, eu acho. Eu acho ainda. Então, o tempo de renderização, o quanto de tráfego e quanto processamento local você está fazendo, importa muito para esse tipo de métrica, né? Isso aqui ele serve para reduzir isso também. Então, basicamente, a ideia é que o cara entre na página e ele consiga ter experiência como se fosse carregar todas as coisas numa página estática, né? O que você também pode... Então, se você quer mais interação com o usuário, você pode deixar partes da sua página como estática. Então, é o caso que acontece no nosso produto. Então, nem tudo que a gente tem ali é cacheado. Então, nem tudo passa por essa estrutura. Provavelmente as páginas que têm maior tráfego, que é a nossa homepage, a página de posts, tudo isso tá por isso. Tá ali. Mas, por exemplo, um menu de um administrador, um ambiente que pouca gente vai usar, uma tela, sei lá, de um Analytics, não faz sentido você passar por uma caixa dessa. Então, basicamente reserva, isso que é custoso, dá bastante trabalho fazer. Quando você está desenvolvendo, é um pé no saco, porque é um quebra-cabeça que você tem que pegar um monte de coisa e juntar. Tá? Mas guarda isso para quando você precisar. Desculpa a ignorância, cara, mas por que exatamente que é um pé no saco fazer isso no dia a dia? O que mais pega? Vou tentar falar pelo que eu entendi do que ele falou aqui, né? Vai lá. Que, tipo assim, a gente está acostumado com um ecossistema de ferramentas para trabalhar. Então, ele mesmo deu o exemplo do Potion, por exemplo. Então, você está desenvolvendo a API e você quer testar o retorno dela. Você bate uma chamada ali e você consegue ter o retorno disso e vem um JSON para você. A partir do momento que você começa a trabalhar com o SI, você vai se acoplar no Varnish, por exemplo. Então, sem o Varnish, você não vai mais conseguir ter o retorno de verdade da sua API. E aí, para conseguir trabalhar com isso que seria o retorno de verdade mesmo, você vai precisar ter alguma infra ali para fazer igual ele falou. Então, em cima do Varnish, rodando no Docker, simulando o ambiente da aplicação ali, você vai ter algum modo que você chama URL que ele traz ou conteúdo sem o Varnish ou conteúdo já passado pelo Varnish, resolvendo tudo. E pelo que eu entendi, essa resolução tende a demorar um pouco mesmo no ambiente local, né? Para construir a primeira vez, demora, tá? Depois fica absurdamente rápido. Mas o problema é que você aumentou a complexidade, certo? Antes você tinha só uma pergunta para uma API, agora você tem a sua pergunta não vai para uma API, a sua pergunta tem que ir para o Varnish, o Varnish tem que falar com a API, então é mais um ponto que pode falhar. Normalmente você tem que fazer configurações de rota no Varnish, então ele tem uma linguagem de programação, né? O nome dela é VCL, ela é parecida com um Czinho, assim, com um monte de suporte de regex. Então você tem que fazer, requests que vieram para essa rota aqui, eu tenho que mandar para a API. Request para essa rota aqui é para aquele cara que está fazendo server-side rendering. Então você tem que configurar todas essas tranqueirinhas assim. Mas o mais chato é, por exemplo, vamos dizer que você tem um comentário, certo? Esse teu comentário ele aparece em, sei lá, 3 telas diferentes suas. Você tem que lembrar que toda vez que a sua API fizer uma alteração nesses comentários, se você quiser que a mudança seja instantânea, você não pode... Quer dizer, a sua API vai ter que falar pro Varnish, cara, mudou nesse bloquinho aqui de HTML, mudou nesse bloquinho aqui e mudou aqui. Então você tem que ter esse mapeamento na sua API, né? Ela tem que saber como está estruturado os objetos lá no Varnish. Isso acaba sendo um pouco chato às vezes. Porque, tudo bem, eu dei um exemplo de 3, mas eu tenho um exemplo aqui da nossa API que uma mudança, ela triga mais ou menos entre 20 a 30 limpezas de cache lá no Varnish. Então, por exemplo, você pega o nome do usuário, o cara aparece o nome do usuário dele em uma porrada de lugar na página. Cara, uma mudança de um nome de um usuário, ele é um efeito dominó, ele triga, né, Claro que é um objeto só na caixa que mudou, se você fez o SI certinho, né, que é cada vez que usar o nome do usuário, esse nome do usuário ser um SI separado, tudo bem, você vai ter que invalidar um só. Mas a partir do momento que você agrupou esse nome do usuário, por exemplo, um post é um nome de um usuário e eles estão num SI junto, você vai ter que mapear todas as referências que tem e purgar uma a uma. E isso é um problema tanto que a gente vê, né? Que se você for tentar mudar o seu nome de usuário no Facebook ou no Twitter, por exemplo,
por causa deles lá, eles têm os grafos de banco de dados e tudo mais. Eles falam que, ó, você pode mudar uma vez a cada 3 ou 6 meses. Tem uma regrinha, assim. Que é uma parada realmente custosa que a gente não para pra pensar muito. Por isso? Eu não sei se a causa é essa, mas pode ser. Afirmar diretamente a problema, mas, tipo assim, existe todo esse custo de limpar cache independente da solução. Né? Não que eles usem SI e tudo mais. Legal. E agora indo mais um pouco falar um pouco do seu trabalho aí no dia a dia, Martini. Você tá na Squid há quanto tempo? Olha, na Squid em si é 1 ano, porque na verdade a Squid comprou a empresa com qual a gente trabalhava. Certo? Entendi. Então, eu tô com esse produto fazem quase 4 anos. Tá. É isso que eu queria entender. A escolha da tecnologia foi sua? Não foi minha. Foi de um rapaz que já trabalhou muito mais com infra, tinha muito mais experiência que eu. Porém, eu já estudei várias vezes outros paradigmas, outras soluções que tem. E eu cheguei à conclusão, depois de muito estudo, que essa continua sendo a melhor. Então, por exemplo, um projeto que está nesse próximo semestre vai ser refazer o nosso front-end inteiro. Ele tem uma cara meio old school. A gente usa, a maior parte dele ainda está em AngularJS, acho que é na 1.6 ainda. E não dá mais, estamos indo para uma versão mais nova do Angular. E a gente está casando isso com o server-side rendering. Então eu acabei estudando stacks diferentes, client-side rendering, só server-side rendering. E todas as vezes que eu preciso de uma solução de cara, eu preciso de aguentar tráfego pra caramba, que seja barato, todo mundo fala, cara, Edge-side include, por enquanto, é o melhor. O difícil é que não tem muita ferramenta pronta. Então, assim, por exemplo, você pega o React, existem alguns repos que você consegue usar o React com o Edge-side include, então você pode configurar o teu server-side rendering, ou tem gente que já até misturou isso com client-side rendering, eu nunca tentei. A gente está optando por fazer com Angular, só que não tem muito suporte. Então, é um pouco de trabalho braçal, envolve alguns scripts que a gente acaba escrevendo em Lua, junto com aquele servidor que é o nosso Edge Server. Então, tem um trabalho considerável aí. Então, Martini, uma coisa que eu fico com dúvida aqui, né? Você falou que você começou a testar diferentes soluções para fazer o client de vocês e tal. E eu trouxe o comentário do Next mais cedo, né? Eu comentei que eles têm a opção do Revalidate lá e tal. E eu lembro que quando eu tinha procurado com o Angular Universal, eu não conseguia ter um controle tão fino assim. No caso, eu tô falando em hoje trabalhar com a Edge deles lá e tal. Você comentou que vocês vão usar o Angular. Você chegou a achar alguma lib legal para trabalhar com o SI e conseguir ter essa compatibilidade toda e tudo mais que você trouxe? Não, mas a gente também está usando o Angular Universal. Ainda está num laboratório nosso. Inclusive, tem algumas telas que já tá em produção, mas acho que é com Angular 8 ou 9. A única coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com SI na hora que tem o HTML dele, a gente injeta essas tags do SI basicamente via código. Tá? Você tem que tomar alguns cuidados para na hora que ele faz a renderização dele, ele não quebrar, né? O Angular não quebrar. Então, basicamente, a gente fez um mecanismo de conseguir dar um escape nisso e falar, cara, ignore isso aqui, deixa que isso aí o Varnish vai resolver pra gente. Né? Então, basicamente, ele faz tudo que ele precisa ali o que seria o server-side rendering, ele ignora essas tags, e aí tudo que ele, vamos dizer, ele fez o server-side rendering, o que ele entrega pro Varnish é sem resolver nada do SI. E aí, depois o Varnish resolve esses includes. E com relação na parte de API, né? Tipo, entrando mais no back-end, né? Você falou bastante dessa parte de tirar o custo do servidor. Você consegue imaginar que teria alguma outra forma de ter um ganho legal de otimização com cache sem estar trabalhando diretamente com SI? Cara, eu acho que você pode, por exemplo, fazer uma layer de cache e usar uma CDN sem usar SI. Você pode jogar um Varnish na frente, ou usar cache do Redis, inclusive. Né? Porque eu conheço do Redis, né, que você falou bastante de custo. Eu conheço muita gente que fala, joga no Redis. E aí joga tudo no Redis, e aí o custo do Redis começa a ficar uma pancada de manter. E hoje em dia eu também conheço uma galera que mete a loucura e, sei lá, joga nos buckets no S3
e vai tentando trabalhar nesse formato. Uhum. Aqui a gente é uma mistura de um pouco de tudo. A gente tenta abusar um pouco do poder de cada ferramenta para cada lugar. Então, eu não... Vou dar um exemplo. Por exemplo, um HTML nosso, ele é um template, certo? Então, como a gente tem várias comunidades e várias pessoas, os nomes delas mudam. Então, ele é um template, a gente guarda esse template no Google Cloud. Quando a gente faz um request e a caixa fala, cara, eu não tenho esse HTML, aquele Edge Server ele vai puxar esse HTML lá do Google Cloud. Só que, para substituir, dar o replace nesse HTML com os dados que a gente precisa para a comunidade X, o Varnish ele acaba consultando o nosso Redis. Tá? E nesse Redis ele tem uma prévia das informações que ele tem que injetar lá dentro. E aí ele faz a cache lá. Além disso, a gente também tem um nível de cache com a API. A API, por exemplo, para proteger um pouco o nosso banco de dados, ela cacheia alguns resultados no Redis. Então, não é só uma layer de cache, são várias. Né? Se você precisa usar? Não. Você pode usar o Varnish? Sim? Pode. Dá para usar o Redis? Dá. O Varnish em memória é igual ao Redis, então o custo é mais ou menos igual. Mas a ideia dele é só como você controlar melhor a mudança de conteúdo. Então, se você tem páginas completamente estáticas, não faz sentido nenhum usar o SI. Agora, se esse conteúdo ele muda de tempo em tempo, ou com ações de pessoas, e você precisa daquele conteúdo quente, não é uma opção não ter o conteúdo quente, essa é uma boa saída. Se você tem um conteúdo que ele é repetido em várias páginas e você não quer ficar invalidando o cache em várias páginas diferentes, esse faz sentido. A ideia dele é basicamente para resolver o seu controle de cache de um jeito mais fácil, né? Bom, Martim, e em cima desses pontos que você trouxe, cara, eu achei bem legal, porque eu acho que, pra quem tá assistindo aqui, a gente conseguiu fazer um paralelo, né? Porque acho que, se a gente pegar do começo, dá aquela impressão de que, putz, o SI é a próxima solução de que vai resolver todos os seus problemas, mas é legal, assim, o SI, ele é uma parte da solução do problema de vocês. Vocês usam um Redis em algum momento, vocês usam outras tecnologias em algum momento, e pro caso de vocês, realmente foi o que acabou resolvendo mais, né? Então eu acho que é até legal pra você que tá aqui assistindo, tentar considerar, talvez, para uma próxima empreitada que você vai fazer, que depende de muita atualização, de muita mudança, testar para ver se faz sentido, porque vai ter muito essa também, né? Às vezes a gente tá falando aqui, e por causa de vocês super funcionou, por conta da experiência do time que construiu e montou essa base, mas talvez por não ter alguma solução mais redondinha, mais frameworkizada ali, vai trazer tanta dor de cabeça que você não vai conseguir nem botar algo no ar. E às vezes pagar um pouco mais caro ali em algumas outras soluções vai ser o que vai acabar valendo mais a pena no curto prazo. Né? O que eu acho que é importante é você não precisa internalizar essa estrutura igual a gente fez, certo? Então, se você acabar usando o Fastly, ele tem suporte SI, ele trata tudo isso para você. Se você usar o Akamai, também. Então, eu não sei como é estruturado outras ferramentas de CDN, por exemplo, a que a Amazon tem, CloudFront, sei lá, dos 27 nomes que tem. Mas, né, tem uma porrada já. Eu não sei qual que é a ferramenta que eles têm ali, mas todo esse controle que a gente faz, você não precisa internalizar isso. E claro, isso aqui tem um custo absurdo para você desenvolver, levantar, começar a manter, né? Eu acho que isso começa a fazer sentido você internalizar quando o tráfego fica punk. Para quem assistiu até aqui, Martini, achou interessante e gostaria de repente trabalhar com você aí, com o ESI, ou de repente em alguma outra posição dentro da Squid, vocês estão contratando gente agora? Sim, está no processo de expansão do time de desenvolvimento dos dois produtos, tanto dessa parte de comunidades quanto parte que todo o resto da Squid faz, que trabalha com marketing de influência. Tem vaga para front, para back, para infra, para DevOps, para malucos que quiserem se aventurar com o Varnish, para qualquer coisa. Legal, a gente vai deixar o link para as vagas da Squid na descrição aqui do vídeo, mas acho que já é bom deixar claro que se você que está vendo a gente aqui agora já teve alguma experiência com SI, provavelmente você vai ser muito bem-vindo na Squid, né? Com certeza. Se você gostou desse vídeo, se trouxe alguma informação relevante para você, eu espero que você se inscreva no canal, dê o like e compartilhe com outras pessoas que trabalham com front-end e ainda não conhecem o tal do SI e de repente pode ser que elas nunca usem, mas sempre é legal a gente olhar várias abordagens diferentes e se fazer a mesma coisa, não é mesmo? Realmente eu acho que é
muito valioso, a gente tá sempre aberto a saber de coisas novas. Eu vou te recomendar uma outra entrevista aqui do meu canal sobre algum outro assunto interessante que vai aparecer aqui do meu lado agora. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, jovem!